Olá a todos. Hoje eu vou querer demonstrar aqui o desenvolvimento do meu framework, o Jevity. Ele vai ser um framework open source. Já estou liberando o repositório e o intuito dele vai ser desenvolver layout simples e também ajudar a um monte de coisa que se torna repetitiva no dia a dia e vai funcionar como uma utility tool. Então, obviamente que ele não é para substituir o Alpine, para substituir o jQuery, nem para substituir o React ou nada. É só mais um framework. O primeiro intuito é criar um projeto open source que a comunidade possa contribuir e também possa desenvolver em conjunto e desenvolver alguma coisa útil e também para todo mundo aprender, inclusive. Não é a minha main language, mas vou estar desenvolvendo algumas coisas aqui da melhor forma possível que eu conseguir e também aceito sugestões. Bom, a ideia é a seguinte, né? Primeiro conceito aqui que eu quero apresentar, uma das primeiras ideias. Todo componente, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor. Todo componente eu vou querer para identificar que esse componente ele é do Jevity, vai ter esse atributo Jevity aqui. Então, esse botão, se eu botar esse atributo aqui, ele vai ser um componente do framework. E aí, esses três atributos aqui é para fazer uma requisição. Então, de qual tipo, né? Aqui eu vou passar o URL, eu quero fazer requisição com prefixo J. Aqui o method, que vai ser get, né? Pode ser post, patch, enfim, o que for. E o target. O target é onde vai ser injetado o retorno. Tá bem? Então, eu ainda não fiz eu não enviei essas modificações ainda aqui até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, não enviei ainda aqui pro repositório, mas ainda vou enviar. Mas a ideia é a seguinte, né? Deixa eu só salvar aqui para ver se está tudo correto. Se eu clicar aqui em carregar, ele mostra carregando, depois ele carrega os dados ali. Aonde eu coloquei que o ID aqui é content e é o mesmo target. Então, se eu tirar esse Jevity aqui e tentar fazer a mesma coisa, não vai funcionar, porque eu não indiquei para ele que é um componente Jevity. Então, aqui voltou a funcionar. Outra coisa também que eu quero mostrar, então, isso aqui é teste ainda, tá? Só para mostrar o conceito. Outro teste que eu quero aplicar aqui e mostrar para vocês é uma das classes que vão ser core, né, do projeto. É a classe de request. Ela é uma classe que no construtor dela vai ser passado aqui a URL que tu quer fazer a requisição. E aí dentro dela tem alguns métodos que vão auxiliar a fazer as requisições. Um dos métodos é o get, tá bem? Vai ter o post, o delete, o patch e o put. Não tem aqui o options, por exemplo, mas caso não tenha nenhum deles, eu posso definir explicitamente aqui, ó, set method e o método em si. Então o procedimento para fazer uma request é criar o construtor aqui, criar a instância da classe request. Depois, para fazer uma requisição, eu passo aqui o method e o goal. O goal, ele é o último método. Então aqui no goal já vai retornar a resposta da requisição. E aqui no goal tem um parâmetro opcional que é o JSON return. Por padrão, ele já é true. Caso queira receber como text a informação, é só colocar false. Mas aí, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui tudo. E eu vou executar o código aqui direto. Ó, ele já fez a request nessa API teste e era um get. Se eu quiser, ele retornou um JSON, né? Se eu quiser retornar um texto, eu coloco false aqui e executo de novo, ele vai me retornar em texto.
Caso eu não quisesse dessa forma, eu poderia fazer set method. Qual é o método? Get.go. E aí com isso me retornou. Outra coisa, caso fosse uma requisição post, eu poderia usar o set method, assim como eu poderia usar o post e passar um body aqui. Esse body é um objeto, automaticamente ele vai serializar depois, isso aqui, que inclusive faltou fazer isso, mas ainda está em desenvolvimento, mas eu envio o objeto, ele vai serializar em string e vai enviar na requisição. Então, vamos lá, poderia botar name, legal. Então, com essa URL passada aqui, ele vai fazer um post para essa URL e vai fazer a requisição passando esse objeto. Mas ainda não está pronto aqui a serialização, mas é bem simples de fazer, ainda vou fazer. E aí depois que eu preparar bem essa classe request, eu já vou enviar para o repositório. E depois essa parte de componentização aqui também vai ser o próximo procedimento, mas é bom que ela já serviu de teste para um conceito e também para testar essa classe request aqui, e foi um bom teste inicial. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem olhar lá o repositório, podem olhar, vou deixar o link na descrição. E é isso, valeu!